Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza. Item 7. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem qualquer apelação, ideia que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito escorregadia, mais perigosa que a miséria por suas consequências, pelas tentações que gera e pelo fascínio que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Produz tal vertigem que muitas vezes se vê aquele que passa da miséria à riqueza esquecer de imediato sua primeira condição, esquecer aqueles que com ele a compartilharam, aqueles que o ajudaram e tornar-se insensível, egoísta e vazio. Mas do fato de que a riqueza pode tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação para aquele que sabe fazer uso dela, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados adequadamente e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que lhe perguntava sobre os meios de conquistar a vida eterna, "Vende todos os teus bens e segue-me", não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se despojar do que possui e que a salvação se obtenha a esse preço, mas queria mostrar apenas que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se julgava em dia porque havia observado certos mandamentos e, no entanto, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não vai até o sacrifício. A proposição que Jesus lhe havia feito era uma prova decisiva para pôr à luz o fundo de seu pensamento. Ele podia sem dúvida ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo. Não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vazio nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Isso é o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza como prejudicial à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. Seria, além do mais, a condenação do trabalho que pode produzi-la, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem
e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se intensifica tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia lhe ser de muita utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza tivesse de produzir somente males, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo melhoramento material do globo. Ele deve desvastá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é necessário aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la em outro. Por isso mesmo, as relações entre os povos se tornam uma necessidade. Para que evoluam mais facilmente, é necessário destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, o homem teve de extrair materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los com maior segurança e rapidez, mas para realizá-los necessita de recursos. A necessidade o levou a criar a riqueza, como o levou a descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem amplia e desenvolve sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiramente na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Uma vez que a riqueza é o primeiro meio de execução, sem ela não há mais grandes obras, nem atividade, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão, portanto, que a riqueza é considerada como um elemento do progresso. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.